e o meu marido que vivia chorando escondido, e eu pensava que era pela morte do amigo dele. Mas depois eu descobri o real motivo. E quando eu descobri, o meu mundo desabou. Há 15 anos atrás, eu conheci o meu marido e teve todo aquele processo natural da coisa. A gente namorou, noivou e casou. Quando a gente casou, eu já estava grávida. Só que a gente já estava construindo a nossa casa. Mas não foi tão difícil assim porque eu trabalhava, ele trabalhava, minha mãe ajudava a cuidar do meu filho para eu trabalhar. Então dava para equilibrar as coisas muito bem, pagar o aluguel da casa, terminar a construção. 3 anos depois, a gente mudou para a nossa casa e estava seguindo a nossa vida normal. Trabalhando, cuidando de casa, cuidando do filho. Eu não tinha tempo para criar amizade com ninguém. Eu não conhecia nenhum vizinho. Eu cumprimentava quando eu ia para o trabalho, quando eu voltava para casa. Mas para criar amizades com a vizinhança, eu não tinha tempo para isso. Mas o meu marido era mais aberto para novas amizades. E logo ele criou amizade com os vizinhos que moravam do lado. E logo ele começou a convidar esses vizinhos para vir na nossa casa nos finais de semana. Eu comprava uma cerveja, assava uma carne. Mas eu não tinha tempo de estar dando atenção para eles porque eu passava a semana inteira trabalhando. E no final de semana eu tinha que limpar a minha casa, cuidar do meu filho, que eu já passava muito tempo longe dele. Tinha que dar atenção para ele. Então eu não ficava lá sentada com eles. Eu ia cuidar da minha vida, cuidar do meu filho. E isso passou a acontecer todos os finais de semana. E um dia eu chamei ele para a gente conversar. E falei para ele dar uma freada nessa amizade com os vizinhos. Que não precisava ele colocar esses vizinhos todo final de semana dentro da nossa casa. Porque a gente trabalhava a semana inteira. E o tempo que ele tinha para ficar comigo e com o filho dele no final de semana, ele colocava umas pessoas que ele mal conhecia dentro de casa, sem falar na bagunça que eles deixavam para me limpar depois. Ele não gostou muito, mas ele parou de chamar essas pessoas para vir para cá, para casa. Mas aí ele passou a ir para a casa deles no final de semana. Aí começou as discussões dentro de casa, porque ele passava praticamente o final de semana inteiro na casa desses vizinhos. E ele falava que passava a semana toda trabalhando, que ele tinha o direito de relaxar, que eu queria controlar a vida dele, controlar as amizades, queria controlar com quem ele falava ou deixava de falar. Então, eu parei de cobrar ele, já que ele queria passar os finais de semana com os amigos dele, e não com a família dele. Para mim, tudo bem, era a escolha dele, mas o nosso relacionamento já não estava mais dando certo. 1 ano depois, esse vizinho ficou doente. Ele começou a perder peso, passava mais tempo no hospital do que em casa. Eu não sabia qual a doença que ele tinha, e se o meu marido sabia de alguma coisa, ele nunca me falou nada. Até porque a gente não conversava muito. A gente estava praticamente separado, morando na mesma casa. Mas ele não deixava de passar o final de semana com eles. Até mesmo quando o vizinho estava para o hospital. Ele ia para a casa dele para ficar com a vizinha. As poucas vezes que a gente ainda conversava, ele falava que não estava rolando nada entre eles, que ele só ia para lá para fazer companhia para ela. Para não se sentir sozinho quando o marido estava para o hospital. Ela precisava de companhia. Mas a esposa e o filho dele não. 6 meses depois ele faleceu, mas ninguém falava. A causa do falecimento. Só sabia que ele estava doente, mas ninguém sabia do que. Depois do funeral, ele ainda foi algumas vezes para a casa dela, mas com o passar do tempo ele começou a diminuir as visitas na casa dela. E começou a mudar dentro de casa. Ele não conversava mais comigo, só falava quando eu falava com ele. Ia para o trabalho, voltava, ficava no canto dele. Às vezes parecia até que ele estava chorando. Mas ele não falava o que estava acontecendo com ele. Quando eu perguntava, ele sempre falava que não era nada e saía de perto. Pegava o nosso filho, passava um bom tempo abraçado com ele, coisa que ele não fazia quando ele estava indo para a casa dos amigos dele. Uns 2 meses depois, essa vizinha mudou. Pensei até que ela ia para perto de algum parente, depois do falecimento do marido dela. E o meu marido, triste pelos cantos, eu pensava, rapaz, ele está sentindo mesmo a morte do amigo dele. Ele começou a faltar no trabalho, não saía mais de dentro de casa, só ficava no quarto. Eu perguntava o que estava acontecendo, ele não falava nada. Até que um dia eu o peguei chorando de soluçar no quarto. E eu falei para ele que agora ele ia me falar o que estava acontecendo, porque alguma coisa estava acontecendo com ele e ele não queria me falar. Foi aí que ele falou que estava tendo um caso com a vizinha. Esse caso tinha começado pouco tempo depois que eles começaram a andar aqui em casa. E o marido dela sempre soube de tudo. Às vezes os 3 ficavam juntos. Mas o que ele não sabia era que ele tinha HIV e que ela era portadora do vírus. Ele só ficou sabendo dias depois do falecimento dele que ela falou para ele. E era por isso que ele andava desesperado daquele jeito, triste pelos cantos. Quando ele me falou isso, eu comecei a chorar desesperada.
Não só porque ele tinha me traído, mas porque ele tinha me colocado em risco. Perguntei por que ele fez isso comigo, com a nossa família. Se ele não tinha pensado em nenhum momento no filho dele, se ele não tinha pensado em mim, por que ele foi se envolver com essas pessoas? Perguntei se ele tinha feito o teste e ele falou que sim, que tinha dado positivo. Nessa hora, eu desmoronei, porque se ele estava, eu com certeza tinha pegado também. Eu comecei a chorar, comecei a gritar. Fiquei desesperada dentro de casa. Peguei o meu filho e saí correndo para a casa da minha mãe. Contei o que estava acontecendo. No outro dia, eu fui fazer o teste. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu só chorava. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Eu nem voltei mais para casa. Fiquei na casa da minha mãe. Com certeza a gente se divorciou. O meu teste deu positivo. Hoje eu vivo bem, faço o tratamento. Ele também faz o tratamento dele. A vizinha, eu nunca mais ouvi falar nada dela. Não sei se ela está bem. Eu enfrentei muitos desafios depois que eu descobri. Mas a minha família sempre esteve do meu lado, me dando todo o apoio. Já faz muitos anos que isso aconteceu, e eu não falo com ele. Não consigo perdoar. Só falo a respeito do nosso filho.